Olá você! Está no ar mais um podcast de salto alto. Eu, Edila Thaís, aquela pessoa que gosta de desenvolver pessoas, ajudar você a construir a sua vida, sua carreira e assim você também poder contribuir para que a sua equipe esteja engajada, a sua empresa seja lucrativa e a sua família fortalecida. Eu sou Iris Guimarães, especialista em gestão das emoções e te ensino, te apoio no desenvolvimento das suas emoções para você viver de forma leve, plena, podendo ter relacionamentos saudáveis, primeiro consigo mesmo e com o outro. E, gente, hoje a gente tem aqui uma pessoa muito, mas muito especial, uma bailarina. Para quem é ruim de dança, falar com uma bailarina profissional é uma coisa muito chique, gente. Sim, sabe? Aquela leveza em pessoa. Pois é, Ana Paula Fiuza. Ana, seja muito bem-vinda aqui. Ana. É um prazer receber você e conte para nós um pouquinho de você, dessa bailarina. Ah, que bom. Muito obrigada, primeiramente, às duas pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui nessa oportunidade. Como você já adiantou, né? Eu sou uma bailarina profissional e professora de dança há 20 anos. Mas, além disso, eu tenho outras formações também e que foi o motivo de estar realizando um grande sonho hoje. Quais são elas, né? Eu também sou jornalista, minha primeira graduação, e aí eu tenho algumas especializações na área de comunicação corporativa, mas também, num certo momento da minha trajetória, exatamente por ser apaixonada por desenvolvimento humano, eu pivotei a carreira e também fiz uma nova especialização em RH. E aí, hoje, né, eu também estou finalizando uma formação em designer organizacional, né? E também sou especialista em comportamento, perfis comportamentais. Então, a minha ideia foi unir tudo isso e trazer essas três grandes áreas de conhecimento aí, né? A técnica da dança, também a questão da comunicação, porque eu acredito muito em comunicações que sejam ao mesmo tempo efetivas, mas também afetivas, e toda essa vontade, né, de desenvolver e de promover o crescimento das pessoas, unindo tudo isso no estúdio Ana Fiuza, onde eu atuo como professora e também como mentora, como desenvolvedora de pessoas. Gente, olha que legal. Nós temos aqui 3 mentoras, 3 pessoas que trabalham com o desenvolvimento humano, 3 pessoas que trabalham com treinamento dentro de empresa. E sabe por que eu estou destacando isso? Porque, na verdade, o bom profissional, ele não acha que o outro é concorrente dele, não. O bom profissional é aquele que tem confiança no seu trabalho, ele sabe, né, qual que é o seu diferencial, mas vê o diferencial da Ana, vê o diferencial da Iris e fala assim, eu posso trabalhar com elas e contribuir, e elas vão contribuir com o meu trabalho. Isso faz diferença. Olha como é que a cabeça da gente muda, não é? Isso é inteligência emocional, né, Edila? Inteligência emocional, porque né? A gente é capaz de reconhecer em nós, nossas qualidades, mas principalmente as nossas vulnerabilidades. E aí é na hora que o outro, com o seu talento, com a sua expertise, com as suas qualidades, vem complementar. E aí a formação de equipes é extremamente importante, essa percepção. Perceber o que eu posso contribuir nessa equipe, mas o que eu preciso que a Ana contribua para que em equipe possamos juntos chegar a um objetivo comum. Eu não consigo ver equipe ou pensar equipe como sendo uma pessoa sozinha, né? Justamente eu acho que a ideia de equipe é pessoas diferentes, com habilidades e vulnerabilidades diferentes, mas que trabalham juntas para um objetivo comum. E isso a gente precisa criar, né? Com certeza. Esse espírito a gente precisa criar. E que foi algo que, ao conversar com a Ana, me chamou muita atenção. Porque ela veio falar da dança, né? Um dos diferenciais da Ana é esse estúdio que ela trabalha principalmente casais, né? Noivos. Exatamente. E como é que esse preparar-se para a dança do casamento também traz várias outras questões. E a gente estava conversando antes de começar aqui sobre uma reportagem que eu estava lendo sobre as soft skills, as habilidades esperadas para hoje e para o futuro. E eu estava comentando com a Ana, falei, Ana, são
4 principais e as 4 ela vai encontrar lá na dança, né? A primeira é a inteligência emocional. Nem precisa dizer, mas a Ana tem muitas experiências nessa questão aí, né, Ana? Como é que é isso? Como é que o casal consegue desenvolver a inteligência emocional ali durante aquele aprendizado da dança? Sim, não só na preparação dos casais para a dança do seu casamento, mas também casais que já estão há algum tempo juntos e precisam aí de tempos ou iniciativas de conexão ou reconexão. Nós utilizamos vários elementos aí, né, de gestão dessas emoções para que eles possam, no dia a dia, melhorar tanto a sua comunicação, tanto transformar o seu relacionamento de forma que ele fique mais saudável, para que ele tenha sucesso, para que ele seja duradouro. Principalmente os casais, eles estão aí à flor da pele, né? Às vésperas do casamento. Então, essa questão da inteligência emocional, ela vem muito forte, né? Eu brinco que às vezes eles chegam, inclusive, brigados um com o outro, vieram às vezes de um outro fornecedor, e aí um concorda com algo e um concorda com o outro, e chega aquele casal para ter que se tocar, se olhar, sorrir um para o outro, se abraçar e dançar. Olha esse desafio. E aí eu vou contornando toda essa situação e a partir dessa consciência, né, do comportamento de cada um, eu vou identificando os gatilhos, como que um funciona, como o outro funciona, vou ensinando eles a trabalhar em equipe, vou mostrando como o outro é importante que ele perceba o que é importante para ele, o que está incomodando e doendo agora. Quando o aprendizado é difícil para um dos dois, porque alguns têm mais facilidade com ritmo, outro com memorização, cada um tem a sua habilidade, né? E aí, por que ele pensa dessa maneira? Como é que vocês vão trabalhando em equipe? Às vezes é gerenciamento de crise mesmo, mas eles vão se entendendo, eles vão se conectando, então eles chegam para esse casamento conhecendo muito mais um ao outro, respeitando muito mais um ao outro. Então, não é apenas aprender uma dança para ser representada no dia. É a dança mais importante da sua vida, mas é o início de uma jornada juntos que requer muita inteligência emocional, muito conhecimento sobre si e do outro, e como que vocês fazem isso funcionar juntos para uma trajetória que tende a durar, e a gente espera que dure uma vida inteira. Então, eu vou aplicando esses conhecimentos durante as aulas. Nossa, que chique. Iris, já pensou se todo casal começasse com esse desenvolvimento dessa inteligência emocional? Seria maravilhoso. A neurociências fala da questão da música, né? Como que a música influencia nas emoções, nos pensamentos, na frequência, né? E muitas vezes falando de outras ciências, outras vertentes, falando da vibração, da frequência que você vibra. E é tão interessante que se você estiver num momento em que você não está tão bem, provavelmente você não vai buscar uma música agitada para você ouvir. Intuitivamente você vai para uma música que traga uma frequência mais baixa. Se você está alegre, você vai buscar uma música com uma frequência mais alta. E é interessante que a música, as emoções que a música traz, você tem como até a percepção desse casal, dessas pessoas, de acordo com a música, com o ritmo, né? Então, assim, e o ritmo um do outro, né? Perceber o ritmo do casal. E é interessante porque, através da música, através da dança, você consegue fazer essa leitura deles naquele espaço de dança e a leitura emocional. Qual que é a mensagem emocional? Porque o corpo fala, né? E você é envolvido pela música. Mesmo a pessoa, você brincou aí de não saber dançar, mesmo a pessoa que não acha que não saiba dançar de forma técnica, mas nós somos levados a nos movimentar quando a gente ouve uma música que toca e que a gente sente emoção com aquela música, né? Então é muito bacana porque a música usa como instrumento para que você possa ter essa percepção e essas pessoas serem conduzidas com mais tranquilidade. E ela cria, tudo que a gente ouve nos influencia, né, de alguma maneira. Então, por isso que a gente tem que ser, inclusive, bem seletivo naquilo que entra, né, nos nossos ouvidos, que automaticamente entra na nossa mente e no nosso coração. Mas os casais, quando eles estão, né, nesse momento de preparação, isso é muito importante porque cria âncoras, inclusive de união e de conectividade. Quando eles estiverem mais lá na frente com o relacionamento ou estiverem enfrentando um novo problema, eu falo assim, coloca a sua música. Isso acalma,
Isso coloca eles no lugar, né? Gerencia as emoções de novo, eles voltam a respirar e a processar e a olhar para o outro, entender o sentido daquela escolha, daquela relação, por que estamos aqui, por que escolhemos um ao outro, e a gente consegue, com essas emoções no lugar, com a respiração colocada, né, no seu ponto certo, a gente recomeça e consegue criar energia para superar os desafios, os obstáculos e começar de novo. Então não é bobagem falar música tema do casal, porque em filme a gente vê isso, né? Música tema do casal. Não é. Não é bobagem. Então, eu sempre sugiro, né? Escolha uma música que toca o coração de vocês, ou que tenha uma mensagem que faz sentido para a relação de vocês, que conte um pouco da sua trajetória, ou um filme que vocês... Enfim, um momento que é de vocês. Porque sempre que surgir uma adversidade, vocês vão se ancorar nesse tempo de preparação, nesse tempo de qualidade que nós criamos juntos, de conexão consigo mesmo e com o outro. E aí você assenta as emoções... Fala, vamos arregaçar as mangas e vamos de novo, porque esse projeto é para a vida inteira. Vamos fazer dar certo. Pois é. E, gente, outra habilidade que a gente precisa muito hoje e para sempre, né, para o futuro aí, é esse trabalho em equipe. E é interessante que tudo isso que a gente está falando aqui do casal, a gente precisa levar para a empresa. Eu estou ouvindo, por exemplo, de uma palestra que eu fiz para vários liderados. E todos eles jovens. E uma das coisas que eu comentei com eles é o seguinte: a gente fala muito em formar líderes. Mas a gente sabe formar liderados? A gente sabe ser liderado? E existe uma outra questão que é dentro dessa questão da equipe, né? Eu ainda mostrei para eles estavam divididos em mesa de 4, e eu falei assim, aqui eu tenho uma equipe, eles têm, eu falei, tem só uma equipe? Eles olharam, tem, eu falei, não, vai depender de vocês, porque eu posso ter uma equipe, eu posso ter 2 equipes, como eu posso ter 3 ou 4 equipes aqui, porque se eles não souberem trabalhar juntos, né? Isso acontece muito. E eu estou tentando me lembrar aqui qual que foi o filme que eu vi que o casal estava exatamente ensaiando essa dança, mas num dia de briga, e ele vai e pega a menina assim, até que eles começam. Ele expressa no corpo a emoção que estava por detrás. Exato. E ele vai até que eles aprendem a trabalhar em equipe. Ana, como é que é isso lá no estúdio? O trabalho em equipe é uma das habilidades que eu mais desenvolvo com eles, né? Eles, antes de ser um casal, eles são cada um indivíduos, e esses indivíduos têm diferentes papéis na sociedade. Então, ele está ali como o noivo, ou a noiva, ou o marido e a esposa, enfim. Mas na sociedade ele é um líder, ou ele é um liderado, ele é um filho, ele é um irmão, e ele precisa conseguir se relacionar, né? Estabelecer boas relações de parceria em qualquer âmbito em que ele esteja inserido. Então, os conhecimentos e as habilidades que eu tento desenvolver, aplica-se num primeiro momento para aquela equipe de 2 pessoas, mas isso reverbera em todas as instâncias onde ele está inserido. Então, quando ele estiver lá no trabalho, ele também vai conseguir, porque ele está gerenciando, entendendo as suas emoções e como que ele aplica isso com o outro. Será que esse outro chegou assim? É comigo mesmo? Ou ele já chegou de uma outra coisa que ele veio? Ele costuma ser assim todos os dias? Ou é só hoje? Ele amplia a possibilidade dele de enxergar as pessoas de outras perspectivas, que não só também da sua dor. Não, pera, deixa eu tirar o que eu tô sentindo, o que é a minha emoção, o que eu construí e transformei em sentimento, e o que é a perspectiva do outro. O que é um fato? Isola o fato. E aí ele começa a trabalhar melhor com todas as pessoas, entendendo o funcionamento de cada um, como que eu me posiciono aqui agora. A dança, além de gerar essa conectividade, ela gera também uma autoconfiança e uma confiança no outro para que vocês trabalhem juntos. Então, quando eu trabalho com o casal, um tem que fazer uma parte e o outro é responsável por uma outra parte. Um lidera, um conduz, um mostra o caminho e traz uma visão, e o outro enfeita esse caminho, traz graciosidade, traz leveza.
essas duas pessoas, esses dois comportamentos, eles são importantes. Em todos os lugares que vocês forem, inclusive nas empresas, nós vamos ter pessoas de diferentes ritmos e diferentes perfis. Quando eu percebo como o outro é e como eu sou, e aí como que a gente funciona melhor juntos enquanto equipe multidisciplinar, a gente consegue ter muitos ganhos. E eu passo a confiar no outro de que a minha parte vai ser feita e que a parte dele vai fazer e que no final nós vamos conseguir unir tudo numa entrega, num todo que faça sentido para todo mundo que está envolvido. E Ana, é tão gozado isso que você estava falando, que eu estava pensando. Eu tenho um método, né, que eu falo das equipes para que eles possam treinar, né, para constituir uma equipe forte. E o primeiro deles é um C de confiabilidade. E isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente fala isso do líder para o liderado e do liderado para o líder. Mas a gente muitas vezes esquece que isso tem de acontecer na equipe toda. Porque eu preciso não só de reconhecer o valor de cada um, né? E o que o outro é bom, no que o outro vai contribuir, mas eu preciso de confiar que aquilo que a Ana prometeu, ela vai entregar, que o papel que a Iris tem para realizar, ela vai realizar, e que eu estou fazendo aqui e vocês estão confiando naquilo que eu vou fazer. Então, isso, numa equipe, numa empresa ou na família, isso é fundamental até para que eu faça a minha parte sem ficar num desgaste emocional, naquela assim, nossa, e aí? E se o outro não entregar, como é que vai ser? Sim. Confiança. Todas as relações, seja um casal, seja em equipe, ela tem que ser amparada por confiança. E é interessante que você trouxe, Edila, porque você contando passo a passo, e quando você fala assim, o que eu trabalho com eles no estúdio reverbera para onde eles vão, na verdade, você trabalha os 5 pilares da inteligência emocional, porque é começar em mim, para que as minhas relações com o outro sejam assertivas. E quando você pensa em confiança na equipe, eu preciso estar muito certo e muito tranquilo. Primeiro, na minha capacidade de fazer aquela tarefa, porque quantas vezes a pessoa fala, não, eu entrego sim, Edila, essa tarefa, mas ela sabe que ela não tem a expertise, ou que naquela equipe ela não é a pessoa mais indicada, pelo menos naquele momento, para fazer aquela tarefa sozinha. Ela pode fazer, mas às vezes não quer falar com o líder assim, olha, eu dou conta, mas hoje, para fazer com excelência, eu preciso da auxílio da Ana. Eu posso chamar a Ana para me auxiliar nessa demanda? Isso é equipe, é confiança. De que não é dizer que eu sou menos, mas que eu estou reconhecendo que naquele momento eu ainda não tenho aquela habilidade. E que como eu sou equipe, eu posso tranquilamente pedir a ajuda da minha parceira de equipe. E a gente percebe isso muito em empresa. As pessoas às vezes têm muito medo. Medo de que o meu líder possa entender que eu tenho um menor valor ou que eu não dou conta do trabalho. Só que um bom líder, ele vai olhar para trás e falar assim, não, mas aí ele sabe fazer todas essas tarefas com excelência. E tá tudo bem, ou às vezes até a interpretação vai ser outra. Que bom que ela reconhece aquilo em que ela precisa do apoio do outro. Então, esse ser de confiança, de confiabilidade, ele é o alicerce. Mas começa com a confiança em mim. Porque eu só consigo dizer assim, eu preciso de você, se eu confiar em mim. Enquanto pessoa, enquanto profissional, naquilo que eu dou conta, sim. Mas principalmente também me conhecer e confiar que aquilo que eu ainda não dou conta, eu posso aprender e desenvolver. Olha, eu fiquei pensando, né, o quanto, Ana, lá no dia a dia, quando eles conseguem fazer isso, como é que você vai vendo o crescimento deles nas outras aulas? Como é que é isso para a gente, né? Para você verificar que já a partir de um certo momento eles já confiam nele, naquilo que ele é capaz, já sabe do outro também, e aí eles começam o quê? A usar a criatividade. Como é que é isso? Sim, à medida que eles vão se sentindo mais seguros, mais confortáveis, e isso não é da noite para o dia, né? Todo o processo de aprendizagem, ele requer tempo, ele requer treinamento, né? Dedicação, mas à medida que eles vão sentindo, que eles vão ganhando essa confiança, eles sentem que
que podem alçar voos maiores. E aí a gente entra para aspectos, né, como a criatividade, onde eles mesmos conseguem trazer coisas pessoais deles, um jeito de abraçar, um jeito de sorrir, eles vão se soltando, e aí eu vou captando essa naturalidade que já existe na relação, que é da personalidade de cada um, e aí sim fazendo um trabalho que é totalmente personalizado para cada casal. Cada casal é único, cada casamento é único, cada relação é única, né? Nós conseguimos encontrar padrões de comportamento, de formas de funcionar, mas cada um tem aquilo que é a sua essência, que é só seu. E isso se aflora, né? Quando você sabe quem você é, do que você é capaz de fazer, até onde você vai, daquilo que não precisa, com quem que você cria alianças para conseguir ir mais adiante, você se sente pronto para caminhar infinitamente. Olha, eu gosto muito de usar o termo inteligência colaborativa. E agora, acontece que a inteligência colaborativa, ela só acontece quando a gente percebe que nós temos vulnerabilidades e está tudo bem. E a minha vulnerabilidade, muitas vezes, ela vai ser suprida pela do outro, né? Pelo que o outro faz. Sim. E se os dois, se um não complementa, a soma dos dois não é o que a gente precisa, mas o esforço dos dois ou o esforço da equipe vai fazer com que aquilo seja mais maravilhoso. Por isso que não precisa de ter talento para dançar, né? A gente precisa de ter o quê? Saber, ter esforço, se colocar, se doar. Como é que é isso, Ana? Eu tenho certeza que você já pegou várias pessoas sem talento nenhum, que custavam a coordenar mãos e pés. Como é que foi isso? Sim. Qual é esse desafio? Às vezes eles brincam assim comigo, mas qual perna esquerda, professora? Eu adoro, essa vem sempre. Claro que existe, né? A gente nasce com algumas aptidões ou facilidades que são naturais e outras que a gente precisa desenvolver. Mas eu falo que tudo que é treinável é completamente possível. Se você coloca o seu coração, se você destina tempo, dedica, né, disciplina e está envolvido com aquilo, você realmente quer de todo o seu coração, tudo é possível. Então, todos podem dançar. Dançar é desenvolver uma série de habilidades como qualquer outro curso e treinamento. Então, às vezes a gente acha que é uma habilidade do corpo, mas antes de ser uma habilidade do corpo, por ser um processo de aprendizagem, é uma habilidade da mente. Então, a gente trabalha vários aspectos que são racionais, que são no âmbito do cognitivo mesmo, para fazer essas sinapses e essas conexões. E quando eu encontro sentido na minha mente, aí sim, o meu corpo responde àquelas novas informações. E aí eu vou trabalhando outras questões, como coordenação espacial, coordenação motora, como é que eu faço o meu movimento junto com o seu movimento, porque a gente está abraçado, e eu ainda tenho que escutar uma música, e eu ainda tenho que te mostrar o caminho. Então, são muitas informações. Quem vence esse treinamento da dança, ele se torna capaz de... E foi um depoimento muito importante que eu recebi de um aluno, ele falou assim, professora, depois que eu consegui dançar no meu casamento, que você me fez dançar, ele fala assim, eu descobri que eu posso fazer qualquer coisa. Porque todos os conhecimentos que você me ensinou aqui, eu consigo replicá-los em qualquer outra coisa que eu for aprender e que eu me dedicar e que eu colocar o meu coração. Então, é só uma etapa, sabe? Não tem que ficar, eu não tenho o biotipo certo, ou eu não sei dançar, ou eu não tenho ritmo. Você tem tudo. Deus já te fez pronto. Você tem tudo. O que nós vamos fazer lá, eu vou tirar algumas etapas, algumas capas que estão por cima e você vai ver que tem um diamante lá. Tudo é possível para todo mundo se você se dedicar de coração. Nossa, muito bom, hein? Maravilha. É algo que cresce, né? Aqui, olha, só nessa conversa a gente aprendeu sobre, olha quantas habilidades. Aprendeu sobre inteligência emocional, aprendeu sobre trabalho em equipe, aprendeu sobre aceitar as vulnerabilidades, aprendeu sobre reconhecer as suas capacidades. Mas, acima de tudo, a gente aprendeu que habilidades são treináveis. Então, não desista. Eu falo que assim, o dia que eu me aposentar, antes eu falava, o dia que eu me aposentar, eu vou voltar para a música, porque eu tocava.
sabe? Mas eu parei há muito tempo. Mas você sabe que agora eu já resolvi que eu vou voltar antes, porque eu ainda quero começar minhas palestras cantando, gente. De vez em quando eu dou uma palhinha, mas eu ainda quero começar cantando. Então, assim, não desista. Não importa qual que é o seu desejo, procure se aprimorar. Uhum. Não é, Ana? E não deixe para depois. Não é à toa que o dia de hoje, ele se chama presente. O amanhã chama ontem e o depois de amanhã chama futuro. Mas hoje é presente, a sua vida é hoje. Então, tire aí do seu coração, da sua caixinha, aqueles sonhos antigos, né? Eu trouxe o sonho de uma bailarina com 8 anos de idade, mas que também queria ser jornalista, e eu não me entendia, eu não encontrava. Mas eu sou uma coisa ou eu sou outra, eu não conseguia me colocar dentro de uma caixa, porque tinham tantas Anas aqui dentro, até o ponto de materializar esse sonho e entender que eu poderia ser tudo isso, que todas essas coisas, todas essas nuances compõem quem eu sou. Como é que eu junto tudo isso e aplico no presente? Porque a vida da gente é hoje. Não deixa para amanhã, não. Já vai cantar. Já vou cantar. Depois eu vou dançar, viu, Ana? Gente, isso é muito interessante, né? Que a Ana traz agora, que existe uma Ana lá atrás que gostava da bailarina, que gostava da dança, mas também veio a Ana jornalista e tudo mais. Às vezes a gente fala muito de propósito, e propósito é importantíssimo, mas propósito não quer dizer aquele negócio que você vai começar de um jeito e vai passar a vida toda naquilo, né, Iris? É verdade. Nós vamos nos desenvolvendo. À medida que você se desenvolve, você vai percebendo o momento emocional de habilidades que você está. Então, é muito comum, hoje a gente vê muito, né, na internet, busca o seu propósito, e a pessoa, às vezes, quer ignorar tudo que ela já carrega, toda a bagagem que ela tem, e como se fosse começar do zero. Você não está começando do zero. Olhe para suas bagagens. Muitas coisas você aprendeu, até com as dificuldades. E é dentro dessa bagagem que você vai perceber, eu sou bom em quê? O que eu gosto de fazer e que eu percebo que as pessoas gostam de me ver fazendo. Você tá aí, por aí você já vai estar num caminho bem perto de você compreender o que você veio fazer aqui. Porque, afinal de contas, eu acredito muito que se nós não compreendermos como que a gente pode tocar o outro através da nossa vida e se permitir ser tocado, Sim. a gente não vai fazer o presente valer a pena, né? E aí, como, né, eu vou trazer um outro C aí dos seus pilares e das habilidades que a gente estava falando anteriormente, que eu acho que é a comunicação. Né? Então, quando eu trouxe o pilar pessoas também para minha vida, para além das outras coisas que eu já gostava de fazer e sentia que tinha aptidão, né? Eu trouxe as pessoas e falei, eu gosto da relação com elas. Eu me sinto muito realizada quando aquilo que eu faço, quando eu toco a vida delas de uma maneira de que eu planto uma semente e ela sai transformada, ou pelo menos com a visão ampliada a partir de algo que eu trouxe para a vida dela. Então, e eu sentia que isso fazia sentido. E como é que eu fui descobrindo? Conversando com as pessoas, trazendo feedback. O que eu trago para você que contribui? O que eu faço que te ajuda a caminhar melhor? Eu tinha uma frase, né, quando eu trabalhava no RH de uma empresa, eu sempre terminava as minhas apresentações fazendo uma pergunta assim, o que eu faço? Como é que eu faço para você brilhar mais? Que não é sobre mim, né? Quando eu entendo a comunicação e eu percebo que é sobre servir o outro com uma habilidade que eu tenho, você vai melhorando e ampliando as suas relações, coletando mais informações, isso te ajuda a descobrir ainda mais em profundidade quem você é, como que você ajuda o outro e a negociar e alinhar expectativas, porque muitas vezes eu quero algo e eu decidi algo sobre a minha vida, mas a minha vida está atrelada a uma série de papéis e pessoas dentro da minha organização, dentro do meu relacionamento, dentro da minha família. E eu também não posso decidir sozinho, eu tenho que compartilhar com o outro aquela decisão para que ele também seja empático comigo. Sim. E me entenda que naquele momento eu vou estar mais focado nisso ou naquilo. Então, a comunicação, para mim, ela é uma das competências basilares, assim, para que a gente tenha bons relacionamentos, para que a gente trabalhe bem em equipe, para que a gente se conheça e possa servir o outro com o nosso melhor. Nossa, e como desenvolver essa comunicação é importante, né? Você falou sobre, não é sobre mim, é sobre o outro. E aí, como
muitas vezes conversar com o outro, não com aquele olhar de julgamento ou com aquele olhar de, eu sinto que você é isso. Não. Por que a gente não pode falar dos fatos, né? Quando você fala, o passo está errado, é diferente de você falar, você está com uma vontade de fazer o passo. Sim. E negociar. Se fizermos assim, vamos experimentar? Será que fica melhor para nós dois? Né? Quando os casais eles se comunicam e eu ensino a condução, né? Um deles vai conduzir e outro vai seguir esse caminho. Mas tá conduzindo de um jeito que eu estou entendendo? Eu consigo caminhar junto com você, porque eu só vou conseguir caminhar junto com você quando a gente construir uma ponte e a gente se encontrar no meio. Enquanto a gente estiver com muros entre a gente, não vai ser possível de criar essa conexão. Então, de falar, olha, isso me incomoda, por isso eu me sinto assim quando isso acontece. Será que podemos fazer mais dessa maneira para que a gente tenha esse resultado? Isso é importante para mim. Eu percebo que isso é importante para você, mas isso me afeta de tal maneira. Eu gostaria de seguir esse caminho, mas eu sei que isso pode te impactar aqui. Nós podemos negociar? Se eu fizer isso por X tempo, você consegue segurar as pontas do lado de cá? Então, essa comunicação, essa forma de verbalizar aquilo que eu sinto, aquilo que eu necessito e a gente fazer acordos, eu trago isso, né, tanto para o desenvolvimento dos casais, quando eu estou fazendo um workshop ou um treinamento corporativo, porque isso funciona em todos os lugares. A gente precisa de comunicação o tempo todo, porque nós lidamos com pessoas o tempo todo. Sim. E é interessante porque nós temos... Eu falo que o cérebro nos lê o outro o tempo todo, Sim. né? E muitas vezes a nossa comunicação deixa de ser assertiva quando da minha boca saem palavras que não estão alinhadas com o que o meu rosto está dizendo, com o que o meu corpo está falando. Então, assim, como a Edila disse, essa comunicação que eu não julgo você, ou eu não quero mudar você, eu quero genuinamente ouvir você, né? E eu acho que essa comunicação só se torna assertiva também quando eu baixo a guarda, como você fez a analogia dos muros, aí foi ótimo. Quando eu baixo a guarda, porque às vezes quando você disser a verdade vai significar também que eu preciso olhar para algumas atitudes ou palavras que eu tenho no meu cotidiano e que te afeta no trabalho, no casal, em família, onde quer que seja, onde que essa relação aconteça. Então, eu brinco com o meu esposo, por exemplo, fala sempre assim, nossa, às vezes as caras que você faz, era preferível que você falasse, eu tô calada, não falei nada. Aí ele, mas você já falou tudo. Então, a gente tem que, acho que essa transparência, né? E ser verdadeiro até com o que a gente tá sentindo, né, Edil? E isso é expressar a vulnerabilidade, né? Porque você coloca num lugar de ter que se abrir para o outro, e aí o outro também se sente confortável para se abrir com você. E aí você tem uma confiabilidade cada vez melhor, então a gente vai cascateando isso para todos os pilares que são importantes para as boas relações e relações de sucesso. E é interessante que é analisar tudo, né? Eu estava dando a palestra hoje de manhã, e no meio da palestra teve um problema lá e o microfone falhou e eu fiquei uns 10, 15 minutos falando sem microfone, né? Mas eu tenho uma voz potente, então eu consegui falar e tudo mais. E aí, no final, eu estava comentando sobre comunicação e falei exatamente, gente, a gente precisa, inclusive, observar como é que a gente fala. Então, falei, né, ele já falou aqui de todas as expressões, eu também tenho muitas expressões faciais, não precisa muito perguntar se eu gostei ou se eu não gostei, não. Então, aí eu falo com as pessoas assim, olha, se você não quer mostrar, faz uma cara de paisagem. Cara de paisagem é isso, gente, ó. Você finge que não tá... Mas segura, porque eu, por exemplo, se eu não fizer cara de paisagem, vou mostrar tudo. Gostei, tô feliz, sei o quê. Mas algo que a gente tem de observar, por exemplo, o tom de voz. Eu sou uma pessoa que a minha voz é mais forte. A minha voz, não só o timbre dela é mais contralto, como também a minha potência é maior. E se eu não olhar, é perigoso o outro achar que eu estou, o quê? Gritando. Né? Naquela hora que você está lá todo exaltado e tudo mais, observe como é que você faz. Porque aí é a hora que você vai ter de se vigiar.
Sim. melhorar você. Se você quer ter uma boa comunicação, o que que você faz com o seu rosto, com os seus gestos, com a sua voz, para que essa comunicação seja congruente com o que você fala? Ana, e isso assim, né? É fundamental lá no dia a dia. Mas, gente, olha, a Ana não é só essa bailarina. A Ana não é só essa professora de dança. Ela, como ela já falou aqui, né? Ela tem uma carreira no jornalismo dentro do desenvolvimento humano e claro que fez várias transições aí. Como é que foi isso, Ana? Como é que foi, inclusive, montar esse estúdio agora que você foi colocando lá no Instagram, os passos que você fez nesse ano? Foi uma jornada, né? Apesar de ensinar dança e trabalhar com desenvolvimento já há muitos anos, só na dança são 20 anos de ensino, e eu sempre trabalhei isso como a atividade do coração, né? De desenvolver as pessoas. Mas sempre estive dentro do mercado de trabalho, no formato CLT, por um perfil mesmo de segurança, de estabilidade. E aí chega um momento que eu passei por um processo de autoconhecimento, né? Quando eu fiz 35 anos, uma pessoa muito importante para mim me fez uma pergunta assim: da forma como você viveu os seus primeiros 35 anos, é como você quer viver os próximos 35? E essa pergunta veio como um tiro, né? E eu fiquei processando isso durante o tempo, entrei para um processo de autoconhecimento, pivotei a carreira, porque entendi que precisava trazer o pilar pessoas, e aí fui fazer essas especializações e atuar realmente na área como RH. E depois de uma jornada de 7 anos dentro de uma empresa de comunicação corporativa, você vai entendendo que você criou robustez, que você criou maturidade, você tem um processo de autoconsciência e você fala: tô pronta para empreender. E aí, nessa hora, a gente se pergunta se vai dar conta, né? Só na minha frente, não acredito. Gente, a decepção. Ai, mas gente, a pergunta que eu tenho de fazer aqui, que Essa pergunta será que eu vou dar conta? Não, tá tranquilo, foi ótima. Passou a perna em mim. Mas muito bom. Vocês estão vendo, gente? A conexão é essa pergunta. Onde foi que você perguntou, será que eu vou dar conta? E conta pra nós qual que foi aí. Quando você já estabelece uma jornada e já sabe como você funciona e como você trabalha e cria a sua rotina, e eu já tinha essa outra atividade complementar, então eu já me sentia muito realizada, porque eu fazia algo no âmbito, né, comercial, do horário comercial, e tinha minhas outras realizações, então já era completo para mim. Mas eu falei, isso pode ser maior, isso pode ser grande, isso pode tocar as pessoas, mas isso exige um passo de coragem. Então, por isso que veio de forma tão latente assim, mas será que eu vou dar conta? Porque nesse momento a gente tende a duvidar das nossas potencialidades, né? O nosso impostor, ele grita muito e fala assim, não é isso não, e você não tem essa ousadia, e você não tem essa coragem. E aí uma coisa que eu sempre tenho como característica, toda vez que eu vou dar um salto maior, ou vou enfrentar um novo desafio, eu procuro desenvolver as habilidades que eu vou precisar para esse novo tempo, para essa nova estação. Então eu fui fazer um curso que é o Empretec, que é um curso, né, da ONU, que hoje é aplicado pelo Sebrae, e ele desenvolve as habilidades empreendedoras, até para eu entender se era isso mesmo e se eu ia dar conta. E aí você vai se descobrindo num novo momento, e aí trouxe essa coragem, essa ousadia, e eu fui percebendo que eu já tinha todas as informações que eu precisava para aquele primeiro passo, e aí sim, eu fechei um estabelecimento comercial, reformei tudo isso ao longo de 5 meses, que foi o que eu fui contando, né, nos vídeos lá do Instagram, e fazendo tudo, né? Porque eu sou a equipe. Então, tem momentos lá do vídeo em que estou eu lá limpando um pedaço do chão, porque era isso que era necessário, cobrir o chão para pintura. E tem momentos em que eu estou sentada em várias cadeiras, como comercial, como a CEO, como a produtora de conteúdo, como a professora. Todos os viés. Então, isso recruta, né? Quando você é só para empreender, além de ser algo novo e desafiador, você se vê em múltiplos papéis e como que você faz não só a gestão das suas emoções, mas a gestão do seu tempo, porque o foco tem que ser trazer resultados empresariais, mas também tocar a vida das pessoas e realizar o seu propósito. Então, é algo muito grande, é algo muito desafiador,
Mas eu percebi que eu já fazia isso há 20 anos, que eu só estava materializando isso num sonho, conectando todas essas informações, habilidades que foi sendo adquirida ao longo da vida e realmente trazendo algo diferente no mercado, não só para os casais, mas para as empresas em que eu puder tocar, usando aí a dança como uma ferramenta, né? Eu falo que a dança, ela é o fio condutor nos meus processos de aprendizagem, de desenvolvimento humano e de construção dessas relações de sucesso. É especial, né? E é interessante que esse assunto de transição, ele vem passando aqui em vários episódios. Todos nós já passamos por isso. E essa semana, alguém assistindo um episódio lá de trás falou assim: nossa, eu quero passar por essa transição de carreira. Como é que eu faço? E eu acredito que a Ana trouxe passos assim importantes para nós, né? Vocês já falaram aí em olhar para trás, reconhecer sua história, reconhecer aquilo que eu sou bom. Então, ó, primeiro passo, vamos olhar para trás. O que eu já trago? Segundo passo, vamos olhar para hoje. Onde eu estou? O que eu já tenho? Porque eu vou olhar para o futuro e vou pensar o seguinte: para eu alcançar esse futuro, o que mais eu preciso ter? Porque, como disse, né, Peter Drucker, o futuro é uma construção do hoje. Eu alcanço o futuro que eu quero porque eu eu construí esse futuro hoje. Então, o que eu vou fazer hoje? Não adianta eu ficar sonhando e falando assim: eu queria. Já começou com o verbo errado, né? Já começou com o verbo no tempo errado. Porque queria não é futuro, é passado, é aquilo que eu queria significa, eu pensei lá, mas já falei que não dá. Então, eu quero. E se eu quero, o que eu vou construir? E outra, o cérebro, ele resolve problemas. Essa é a função dele, de resolver problemas. Então, se você queria, então o problema já foi. Então, para ele não existe, né? Fica no limbo. E é interessante que ontem, por exemplo, nessa questão de empreender, muitas vezes as pessoas pensam assim: eu queria, não ponho eu quero, não faço essa análise do que eu estou hoje. Ou, às vezes, eu coloco metas sem fazer os devidos cálculos. Eu sempre compartilho, Ana, que já tem 3 anos que eu faço reeducação alimentar, por uma questão de um transtorno de comer compulsivo. Ontem foi um dia de avaliação com a nutricionista. E eu não trabalho com peso, porque eu sabia que seria uma trava mental para mim. Uhum. E aí, desde então, a gente trabalha com percentual de massa magra e massa gorda. Eu disse para ela assim: eu quero me desafiar até o final do ano. E aí ela me colocou: então vamos combinar assim? O que você quer? Eu falei: já estou dentro do saudável, quero ficar o mais perto possível da faixa menor de dentro desse saudável. Ela me colocou uma porcentagem lá. Ela falou: topa chegar nessa porcentagem? Eu falei: topo. Falou: eu preciso que você aumente a atividade física. E aí ela falou assim: não fale pra mim que você vai fazer todos os dias. Foi muito interessante. Não fale que você vai fazer todos os dias. Eu já faço pilates. Eu falei: eu preciso de cardio. Você precisa fazer esse coração acelerar e bater. Eu falei: fala que você vai fazer 3 vezes. Por tanto tempo. Até o seu corpo acostumar, depois você passa para 4, se for o caso. E aí, eu trouxe isso para essa questão cerebral. Porque, às vezes, eu falo assim: se eu ficasse só com a meta do que ela colocou da porcentagem para até o final do ano, fica como muito distante para o cérebro. Não, eu tenho até dezembro para chegar nessa porcentagem. Eu tenho tantos meses ainda. Mas, como você disse, para eu chegar nessa porcentagem, vai fazer diferença o que eu fizer hoje, amanhã. O pouquinho que eu fizer todos os dias. Aí ontem eu mandei a foto. Eu falei: eu vou ficar na cola querendo a prova. Mas é isso, porque às vezes eu jogo e quando chega o final do ano eu falo assim: nossa, não consegui realizar. Uhum. Só que eu não volto para analisar que aqueles pequenos passos diários que seriam necessários para que eu alcançasse essa meta, esse objetivo, eu não fiz. E é muito cômodo. É cômodo para o cérebro. Não gasta energia. Uhum. Não, tá longe. É grande demais para você. Deixa pro outro. Mas eu dou conta dos 30 minutos, por exemplo. Eu dou conta de hoje, de amanhã e de depois. E isso para tudo que a gente quer realizar na vida. Para tudo. Então,
é uma forma de enganar o cérebro. E também de automotivar. Porque se eu cumpro aquela meta pequena, a mensagem vai ser diferente. Eu dou conta, sim. É pra mim, sim. Estou mais perto daquele objetivo do final do ano. Então, são estratégias que a gente faz até pra burlar o cérebro, que quer sempre nos deixar mais cômodo possível. Porque a zona de conforto, ela não nos leva a grandes desafios, a atos de coragem. E não é à toa o nome, ela é muito confortável de ficar. E aí você trouxe outros 2 Cs, nós estamos brincando com as letrinhas Hoje hoje, nós né? estamos. Outros 2 Cs muito importantes. Comprometimento, antes de tudo, consigo mesmo, né? Com aquilo que eu me propus fazer para atingir o resultado que eu sonho e almejo, ele requer passos diários. E passos diários nada mais é do que consistência. Então, não adianta eu dançar na preparação do meu casamento e depois eu nunca mais lembrar de olhar novamente para minha esposa, de tocar a minha esposa, de sorrir para ela, de puxá-la para dançar no meio da cozinha, de colocar nossa música. Essas coisas se perdem. Né? A consistência que mantém o resultado, e esse resultado ele se torna exponencial. Chega uma hora que essa curva, né, ela é pequenininha, 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 mas aí o salto que você ganha, chega um momento que a curva ela é exponencial, e aí ela se torna infinita, são ganhos infinitos, porque você já estabeleceu aquilo que é consistência como um hábito, e aquilo que é hábito você padroniza, e o que padroniza você leva para qualquer área da sua vida. Então aquilo que você descobriu que você pode no âmbito de uma meta pessoal relacionada à sua saúde, mas se eu posso isso, eu também posso uma outra coisa. Então, se eu me comprometer aqui também e tiver consistência, eu também consigo aqui, e eu consigo aqui, e eu consigo aqui. E isso vai reverberando para todas as esferas. Isso é tão incrível. Que outro dia eu achei muito interessante, que eu tenho uma mania, né? Essa expressão eu também trouxe de um filme, Pequeno Grande Time, que eles falam assim, uma vez... Lembre que uma vez que você fez alguma coisa. E dentro dos meus atendimentos, das análises, né? Eu faço isso, pergunto para a pessoa, uma vez, qual foi a uma vez que você venceu? Aí outro dia alguém chegou na análise, virou para mim e falou assim, a minha irmã está fazer o exame de câncer e ela já teve câncer, já passou por todo um tratamento e está fazendo de novo. E aí ela me ligou esse final de semana contando isso. Mas aí eu lembrei de você, Edila. Eu falei, por quê? Porque eu falei com ela assim, lembre-se, uma vez você venceu o câncer, então você vai vencer agora. Então olha como é que é interessante. Sim. A expressão ficou, você mudou a forma de pensar e você ajuda o outro a mudar. Muitas vezes a gente não tem dimensão daquilo que nós proporcionamos para a vida das outras pessoas, né? E a gente que ocupa esse lugar de ser professora, de ser mentora, de ser consultora, de ser orientadora, direcionadora de pessoas, líder, isso é um papel muito importante, porque em alguma medida você vai ser exemplo de algo que conecta com o repertório da pessoa e aquilo se torna uma referência. Então, às vezes, é uma frase que você falou que fica, então, às vezes, nem sempre a gente percebe isso quando a gente pronuncia ou quando a gente se comporta e faz, mas sempre vai ter alguém observando você e colhendo dos seus comportamentos e das suas falas algo que vai fazer sentido e que em algum momento pode virar a chave da vida dessa pessoa. E é importante nesse ponto aí, às vezes até a gente repetir as frases, porque como jargão, como um bordão, como aquilo que vai me lembrar da minha capacidade, daquilo que eu posso, daquilo que eu já venci e daquilo que eu preciso fazer. Sim. Vou terminar com um ponto que é muito interessante, porque aí eu vou voltar para a Ana, porque além dela responder, ela já dá a despedida dela. Uma das coisas que eu achei muito interessante na Ana, quando nós conversamos, é que ela foi me contando das etapas, né? E ela falou assim, esse é o planejamento para esse semestre, e aí do trimestre foi esse, e agora para o próximo semestre. E é interessante que se a gente não faz isso, tem gente que já chegou, nós estamos chegando ao final de julho, e aí tem gente que fala assim, o ano já acabou. Não, o ano não acabou. Nós temos 5 meses pela frente, nós temos muita coisa para fazer. O que é fazer esse planejamento e colocar metas, Ana? Dá
falada pra gente, pro pessoal, como é que isso é importante, como é que faz diferença na sua vida? Eu acho que a gente tem que ter sonhos grandes, sabe? No sentido de ampliar a sua visão. Quando eu imaginei o estúdio, eu consegui já lá na ponta imaginar tudo que ele poderia ser. É lógico que as coisas vão se agregando, à medida que a gente vai caminhando, as coisas vão construindo e a gente vai enxergando novas possibilidades. Mas a partir do momento que você sonha grande, você entende onde você pode chegar, a partir disso eu volto para o início, né? Qual que é o caminho contrário que eu preciso fazer para chegar até lá? E aí não adianta ter sonhos se você não tiver planos. E esses planos são baseados em metas, né? O que você quer alcançar em X tempo? Dentro da possibilidade do tamanho da sua perna. Não precisa ser ousado demais, mas também não pode deixar você na zona de conforto. Tem que ser algo que te desafie no sentido de te mudar de patamar, de te passar para o próximo degrau. E você vai entendendo o que você precisa, inclusive de se relacionar com outras pessoas, ou habilidades que você tem que desenvolver, ou coisas que você tem que sentar na cadeira e você mesmo fazer. Então, esse passo a passo, ele é muito importante. Então, eu gosto de fazer planejamentos. Existe uma metodologia que chama OKR, não sei se vocês conhecem, mas ele fala de objetivos-chave, né? Onde você vai traçando aí, isso pode ser, eu gosto de trabalhar a cada trimestre. No próximo trimestre, quais são os meus 3 grandes desafios, né? Qual que é o pilar de cada mês? O que eu preciso entregar a cada etapa para que no final do ano eu tenha um objetivo maior que é do OKR do ano? Qual que é o sonho do final do ano que eu preciso realizar? Ele não se realiza sozinho, se eu não me comprometer, se eu não tiver consistência. E aí, quando você coloca isso num lugar que você consegue visualizar, você vai sempre se perguntando, sempre que ficar difícil, eu me pergunto, sempre que eu tô cansado, que fica mais difícil, eu me pergunto assim, essa escolha aqui te deixa mais próxima ou mais longe daquela meta que você traçou ali? Ah, então levanta e faz. Porque a gente não deve fazer só o que a gente quer, né? É muito prazeroso e tem que ter os momentos de fazer o que a gente quer, o que a gente se realiza e se sente bem. Mas na maioria dos dias, a consistência e o comprometimento é feito com a gente fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, tenha sonhos, alimente o seu coração, tenha planos, metas e objetivos diários, consistentes. Sempre que ficar difícil, olha para lá e sabe que você tem que retomar para aquele lugar para você alcançar o que você precisa. Isso faz parte de um dos desafios de empreender, para a gente não se perder em tantas coisas, ter esse plano e esse passo a passo, ele é fundamental para você conseguir alcançar seus objetivos. Maravilha. E aí, Iris, importância das metas para o nosso cérebro? Para resolver problemas, eu preciso saber qual o problema, qual o tamanho desse problema e o que eu preciso fazer, como você trouxe, Ana, passo a passo para que esse problema seja resolvido. Quando eu crio esse script, para o cérebro fica muito mais fácil dele enxergar, literalmente, desemaranhar, ele enxergar o que ele precisa resolver, o que ele precisa fazer. Eu gosto muito que você fala, né? A criança faz o que gosta, adulto faz o que é necessário fazer. Não é que não tenha prazer, mas o que tem que ser feito. E quando o cérebro enxerga isso claramente, o que precisa ser feito, é muito mais difícil dele roubar, vamos dizer assim, sabotar e fugir. Porque ele quer solucionar o problema. E está registrado, ele não tem como fingir que não sabe. Então, o registro, se você funciona com a moda antiga, eu funciono a moda antiga, eu preciso ser papel. Então, que você ponha no papel, que você tenha um cartaz na sua frente, no seu escritório, uma cartolina, lembra de cartolina da época de escola? Que seja cartolina grande, para você saber quais são os seus objetivos e o que você precisa fazer diariamente para cumprir aquilo. Você é tecnológico? Que ótimo! Tenha na sua agenda, mas que apite, que alarme, que você ore, que você volte. Não adianta anotar e não voltar. Então, é uma forma do cérebro saber o que ele tem que fazer naquele dia. Mas, principalmente, olhe sempre para o seu objetivo, porque é o que vai te motivar para que você possa fazer todos os dias aquilo, porque você sabe que você vai ter a recompensa, ativar uma área do cérebro ali de recompensa que você vai ganhar no final. Gente, quanta riqueza! Quanta coisa que a gente trabalhou aqui, talvez você esteja falando assim, nossa, minha cabeça tá fervilhando, porque a minha também, e olha que a gente já trabalha com isso há muito tempo, mas para te ajudar, eu quero te trazer uma dica, aliás, sabe, né, que eu falo que profissional, especialista não dá dica, dá orientação. Eu quero te apresentar esse livro aqui,
A revolução da mente, desenvolvendo a inteligência emocional para o século XXI. Aqui você vai começar a pensar no seu primeiro pilar, desde o autoconhecimento de você e das suas emoções, da sua comunicação, passando pela automotivação, pela alta performance, por olhar de carreira, por fazer essa transição, por tudo isso e pela convivência. Então, ele foi um livro que foi lançado lá em Ouro Preto no finalzinho de junho e foi lançado agora no meio de julho aqui em Belo Horizonte. Mas você pode adquirir com a gente. Eu sou coordenadora e coautora, Iris também, então você entra lá na nossa página no Instagram, Edila Thaís. Iris Guimarães 07. Ou no LinkedIn, o meu também é Edila Thaís. Iris Guimarães. As outras redes todas são Iris Guimarães. E aí você pode o quê? Pedir pra gente. E você ainda vai receber um livro autografado, né, Iris? Sim, dedicatória bem especial para você. Mas eu já ganhei o meu, né? Já ganhei meus autógrafos, já estou com o meu livro. Olha que chique, gente, olha que delícia. Mas a gente também, claro, você ficou assim, encantado com a Ana e quer seguir a Ana nas redes dela. Ana, conta. Olha para aquela câmera ali, Ana, e fala com quem está nos assistindo onde que eles podem te encontrar. Vocês podem me encontrar no LinkedIn como Ana Fiuza e no Instagram como Ana Fiuza Dance. A grafia é dance no final. Será um prazer estar com vocês lá. Olha, mas o papo tá tão bom. Mas, gente, infelizmente, o nosso horário acabou. E claro que agora é hora de você vir se inscrever aqui no canal, aperte o sininho ali, porque no próximo você já vai ser avisado. Faça o comentário, curta, conta o que você gostou, deixa a sua pergunta para mim, para Iris, para Ana, que pode ter certeza que nós vamos responder, e se for para Ana, ainda vou passar para Ana. Sim. Não perca tempo e comece a pensar nesses próximos 5 meses. O que você vai fazer de diferente na sua vida para chegar lá no final de 2024 e falar assim, nossa, aquele podcast foi especial. E eu tenho certeza que se você começar a colocar isso em ação, você vai ter muitos resultados. Ana, nós só temos a agradecer. Muito obrigada. Sim, passou. A gente nem viu. Sim. Tinha tantas outras perguntas. Delícia de papo. Foi. E a gente tem muito a aprender, depois ela volta, tá? Gente, muito obrigado. Muito obrigada Beijão por vocês estarem conosco mais uma vez. Tchau. Tchau.